Graça e paz, igreja. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Meu Deus, é muito dinheiro. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa tão difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aleluia. Amém? Li quase o capítulo todo, né? Mas esse texto é bem conhecido e eu fiz questão de ler todinho porque eu quero destacar aqui alguns personagens que a Bíblia fala nesse texto. A primeira pessoa que a gente vê aqui nesse texto é Naamã. E a Bíblia diz que Naamã, ele era um grande guerreiro. Ele era um comandante de guerra. Ele foi alguém muito importante porque ele conquistou batalhas que ninguém tinha conquistado. Ele venceu guerras que ninguém tinha vencido. E ele se tornou um homem muito honrado por causa das suas conquistas. Mas a Bíblia diz que este homem poderoso, conquistador, ele ficou leproso. Porque o que importa não é quão grande você é. O que importa não é o tamanho da sua conquista, não é a sua posição, não é o seu status, não é o lugar que você conquistou, aonde você chegou. O que importa é o seu coração. O interior de Naamã estava contaminado. Então, aquilo que estava dentro dele, no coração, foi exposto na sua pele. E ele acabou ficando leproso, porque a lepra começou lá dentro. E esse é o primeiro personagem que a Bíblia fala nesse texto. Um grande homem, mas que ficou leproso. Depois dele, a Bíblia cita uma serva. Diz que uma menina, uma criança, foi levada escrava. E essa criança que foi levada escrava
Parece ser horrível o fato de que ela estava cativa, ela era pequena e estava escravizada, mas entenda, aquele era exatamente o lugar que Deus queria que ela tivesse. Porque naquele lugar foi onde ela testemunhou do Deus de Israel. Aleluia. Ela era apenas uma menina, é verdade. Mas não despreze o fato de ela ser uma menina. Não despreze o fato de ela ser apenas uma escrava, porque ela estava no lugar certo, aonde Deus queria que ela tivesse, para que o nome do Senhor pudesse ser manifestado. Aleluia. E aquela menina que foi levada escrava, chegou para sua serva e disse: existe um Deus lá em Israel. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos o porquê de algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Nós não sabemos porque Deus nos leva a determinados lugares que parecem verdadeiros cativeiros na nossa vida. Às vezes a gente vive situações que parece que a gente está preso em algo e as pessoas olham e dizem: nossa, como pode? É apenas uma menina. Às vezes nós somos desprezados por quem nós somos, porque nós somos pequenos, porque nós não sabemos muita coisa, porque nós somos jovens demais. Mas essa menina é o exemplo de que, enquanto você serve, Deus abre portas que você não imagina. Ela estava ali na casa daquele grande general, apenas servindo, mas Deus estava abrindo uma porta que ela não conhecia, para que o nome do Senhor fosse manifestado. Talvez se aquela menina não estivesse ali servindo, hoje a história que a gente conhece de Naamã seria bem diferente. Não seria a história que nós temos hoje, porque foi servindo que ela manifestou a glória do Senhor. Outro personagem é o rei da Assíria. A Bíblia diz que quando Naamã chegou para o rei da Assíria, ele enviou dinheiro, presentes e mandou uma carta para o rei de Israel. E na carta ele dizia assim: olha, eu quero que você cure o meu servo. Eu quero que você cure o meu general. E quando eu lia isso, eu pensei: quantas vezes nós não agimos assim? Nós pensamos que nós podemos comprar Deus ou chamar a atenção de Deus com aquilo que a gente faz, com os nossos presentes, com as nossas atitudes, com a nossa performance, com os nossos dons e talentos, como se não fosse Deus quem tivesse nos dado isso. Mas, amados, milagre não se compra. Milagre se recebe. Milagre não é uma conquista, é uma dádiva. É um presente de Deus. Não é porque a gente merece, é porque Deus nos ama e quer nos dar. E aqui é que está a diferença. Porque, olha, foi por esse mesmo motivo, por esse orgulho, que o Senhor Jesus corrigiu a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Porque eles estavam colocando toda a sua confiança no dinheiro. Eles se achavam ricos, eles achavam que eles não precisavam de nada, eles achavam que eles eram autossuficientes e que eles podiam fazer o que eles quisessem. E o Senhor vem e corrige essa igreja e diz: olha, eu repreendo vocês, porque vocês estão achando que o dinheiro de vocês pode comprar alguma coisa, mas eu vou dizer algo: na lojinha do céu só tem 3 coisas. E eu recomendo que vocês comprem. Já que vocês querem usar o dinheiro aí de vocês, eu recomendo que vocês adquiram o que tem na lojinha do céu. E Deus diz para eles: olha, na lojinha do céu tem ouro, na lojinha do céu tem roupa branca e na lojinha do céu tem colírio. Lá na lojinha do céu tem ouro, e o ouro é refinado no fogo. E sabe o que isso significa? Significa fé, porque o que chama a atenção de Deus não é o que a gente tem de dinheiro, é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Quando você vai ver lá a lista dos heróis que tem na Bíblia, não foram heróis porque eles eram homens fortes, não foram heróis porque eram homens valentes, não foram heróis porque conquistaram muitas coisas, embora tivessem conquistado, foram heróis porque tinham fé. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, é pela fé. O primeiro passinho, né? Depois Jesus diz: olha, eu recomendo que vocês adquiram de mim roupas brancas. E isso fala de santidade. Porque a Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é o que a gente faz, é o caráter, é a essência, é quem a gente é. É a natureza de Deus em nós que faz a diferença. E aí tem outro personagem, o rei de Israel, que quando recebeu a tal da carta, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes e ficou triste com aquela notícia. Ele é o típico exemplo de uma pessoa que faz tempestade com um copo d'água, né? Porque, imagina, ele recebeu uma carta, gente. Podia ser qualquer coisa, mas foi uma carta, era um pedaço de papel, que estava escrito assim: cure meu servo. Ele podia rir e dizer: ô, coitado, não faço nada não, né? Deixa pra lá.
Mas não, quando ele viu aquela carta, cure meu servo, ele ficou desestabilizado. E assim é uma pessoa também que, às vezes, né, sempre enxerga as coisas com olhos errados, vê problema onde não vê, vê problema onde não tem, perdão. Com a lente ampliada, porque ela não entende o propósito para o qual ela foi colocada naquele lugar. Talvez se aquele rei de Israel tivesse a consciência do motivo pelo qual ele estaria ali, quando ele visse aquela carta, ele podia dizer: eu não curo não, mas eu conheço quem cura. Eu não faço não, mas eu sei quem faz. E quando a gente não está com os olhos no lugar correto, porque essa é a terceira coisa que o Senhor recomenda que a gente adquira, o colírio, para que a nossa visão esteja alinhada com a visão de Deus. Quando a gente não está com os olhos no lugar certo, a gente começa a enxergar o que não existe. A gente começa a ver o que não tem. A gente começa a ficar preocupado e angustiado com coisas que não faz nem sentido, não tem necessidade da gente ficar. O outro personagem é o que aparece logo depois na cena, o profeta. E a Bíblia diz que o profeta, quando viu o rei rasgando as vestes, agoniado, entristecido, chorando por causa do problema, sofrendo por antecipação, ele diz para o rei: olha, eu não sei por que você está assim não, porque existe Deus aqui em Israel. Aleluia. Irmãos, você sabe quem é o profeta? O profeta não é aquele que vem para falar os podres dos outros, não. Porque às vezes as pessoas pensam que é isso, né? O profeta é aquele que vai revelar meus pecados, vai mostrar meus podres. Não, amado. Sabe quem é o profeta? O profeta é aquele que revela o Senhor. O profeta é aquele que manifesta quem Deus é. E ele diz: olha, você não precisa ficar desencorajado, você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar triste, porque existe Deus em Israel. Esse é o verdadeiro profeta, é quem traz a palavra de encorajamento, que te lembra quem é que você serve. Olha, você é rei, mas você é rei de Israel. Você não é rei em outro lugar. E aqui existe um Deus que faz milagres. Aqui existe um Deus que opera. Aqui existe um Deus de verdade. Um Deus vivo. E eu estou aqui para te lembrar isso. Esse é o papel do profeta. O profeta manda uma palavra para ele. E a palavra era: vá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. E a resposta de Naamã foi engraçada. Porque a resposta de Naamã, a Bíblia diz que ele ficou indignado e ele começou a murmurar. E essa, muitas vezes, é a resposta dos crentes. Diga misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito horrível de murmurar quando as coisas não saem do nosso jeito. E eu me incluo aqui, porque Jesus está me tratando também, amados. Né? A gente tem esse erro de murmurar quando as coisas não saem do nosso jeito. Mas, amado, não murmure quando a resposta vier e ela não for do jeito que você espera. Porque quem está mandando a palavra sabe o que está fazendo. Às vezes a resposta chega na sua vida, não chega do jeito que você espera e você reclama, você murmura, mas Deus sabe o que está fazendo. A pergunta aqui é: você confia em Deus? Você confia que Ele sabe o que está fazendo? Porque quando a gente murmura, a gente mostra a nossa desconfiança. Quando a gente começa a murmurar e reclamar da resposta que a gente recebe, a gente mostra para Deus que a gente não acredita nele, que a gente não confia que ele pode fazer o que ele disse que ia fazer. E essa foi a resposta de Naamã. Ele disse: poxa, eu sou um general. Quando eu passo, as pessoas se curvam, elas me veneram, elas me respeitam. Esse profeta não veio nem me receber. Quem ele pensa que eu sou? Quem ele pensa que ele é? Ele ficou indignado. Ele ficou revoltado. Porque a resposta que ele recebeu não foi a resposta que ele esperava. Mas a Bíblia diz que os servos de Naamã chegaram para ele e disseram: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não faria. Ele te pediu uma coisa tão fácil, só mergulhar no rio. É uma coisa simples, gente. Vai lá tomar banho no rio. Não é difícil de fazer isso. Dê um mergulho, num calor doido que é em Israel. No verão, devia ser um refrigério tomar banho no rio. Mas Naamã ficou com raiva. E os servos foram aqueles que Deus usou para insistir com Naamã. Os servos foram aqueles que Deus usou para mostrar para Naamã que ele poderia viver um milagre se ele desejasse, se ele se submetesse. Irmãos, Deus sempre usa os seus servos. A gente não sabe o nome desses servos, a gente não sabe qual era o trabalho deles, o que eles faziam para Naamã.
Mas a Bíblia diz que eles foram usados para não deixar Naamã desistir. E eu tenho algo para dizer aqui. Que o importante para Deus é quando você está disponível. Aleluia. Sabe, ninguém precisa saber seu nome, ninguém precisa saber o que você faz, mas esteja disponível. Esteja disponível para servir aonde precisar. Porque você nunca vai saber aonde Deus vai te usar. Você nunca vai saber que aquela simples palavra que você deu, talvez um simples abraço, talvez uma simples palavrinha de encorajamento, uma pergunta como aqueles servos fizeram, foi uma pergunta. Você nunca sabe o que Deus vai usar e onde Deus vai tocar. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que está escutando. Apenas sirva, esteja disponível. Mas assim também, como Deus usou a menina, Deus usou os servos, Deus continua usando os seus servos hoje, se Ele nos encontrar disponíveis. Amém? E aí vem a parte do milagre. A Bíblia diz que ele então pensou e disse, é verdade, eu vou lá. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem. E quando ele terminou, que ele foi curado. O milagre de Naamã estava escondido na obediência dele ao processo. Ele poderia ter sido curado, claro, na primeira vez que ele mergulhou. Talvez ele não precisasse nem mergulhar, se Deus só pensasse, ele podia ser curado. Vocês concordam comigo? Porque Deus é Deus. Mas se ele tinha que mergulhar, ele podia ter sido curado no primeiro mergulho. Já mergulhei e saí, ou igual no batismo, né? A gente mergulha e já sai uma nova criatura, porque a gente crê. Então, ele podia ter sido curado no primeiro mergulho, mas Deus disse para ele mergulhar 7 vezes. Por quê? A cura dele estava escondida na obediência dele ao processo. Tem coisas que Deus não vai fazer imediato na nossa vida, tem um processo. E aquilo que Deus tem para nós está escondido no processo. Se a gente vai permanecer, se a gente vai se submeter, se a gente vai continuar firme, é que vai fazer a diferença. É que vai fazer o milagre se manifestar. Sabe? Deus viu aonde estava a verdadeira doença de Naamã. As pessoas viram a lepra que estava exposta. Mas Deus viu aonde estava a doença dele, no coração. E eu acredito que a cada mergulho que ele dava, era Deus dizendo, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais profundo na mão. Eu não quero fazer uma cura superficial. Eu não quero fazer algo na sua vida que só para os outros verem. Eu quero ir lá no profundo, eu quero ir na raiz. Então mergulha de novo. E eu imagino cada vez Naamã mergulhando e voltando. E olhando. E tudo igual. Tudo do mesmo jeito. A pele continuava leprosa. Parecia que nada estava acontecendo. Já viveram coisas assim? Que você está orando, está buscando e parece que nada está acontecendo. Parece que nada mudou. Mas não se preocupem. Porque o que ninguém vê, Deus vê. E Deus está fazendo. Deus está fazendo no escondido. Deus está fazendo onde ninguém vê. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus viu que a doença de Naamã era no coração, cheio de orgulho. Era tanto orgulho que ele resistiu no começo de ir. A perseverança de Naamã em continuar mergulhando, ele estava sendo curado a cada mergulho, de dentro para fora. Então não se desencoraje quando você não está vendo, Deus está fazendo. Permaneça mergulhando, ainda que você não veja a sua pele limpa. À medida que você se expõe, à medida que você se submete ao processo, é à medida que Deus está curando no seu profundo e no seu escondido. Irmãos, as pessoas, elas viram a pele de Naamã. Mas Naamã viu muito mais. As pessoas viram quando ele mergulhou as 7 vezes que ele saiu, que a pele dele era como de um bebê. Tinha voltado ao normal. Mais até do que o normal. Tinha ficado como ele nasceu, limpinha. Mas Naamã não viu só isso. Naamã viu muito mais. Naamã viu o que Deus fez dentro dele. Naamã viu tudo que Deus tinha curado dentro dele. As pessoas viram o exterior, mas Naamã sabia que tinha muito mais. Ele sabia o que tinha sido transformado no seu interior. E sabe tudo bem, porque ninguém precisa saber o que o Senhor está fazendo no seu escondido. Ninguém precisa saber o que Deus está fazendo lá dentro de você. Mas uma coisa é certa. Quando Deus terminar a obra, quando você sair da água para testemunhar, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver a evidência do que aconteceu lá no seu secreto. Quando Naamã sai dali,
diz a palavra que ele volta até o profeta. Ele podia ter ficado... Cara, imagina, ele estava leproso. E um leproso naquela época em Israel, a Bíblia diz que ele tinha que sair andando na rua e gritando: eu sou leproso! Eu sou leproso! Você já se imaginou assim? Andando na rua e gritando, anunciando para todo mundo que você é doente. Porque quando a gente fica doente, a gente não quer que ninguém saiba. Ainda que não seja uma doença, que seja só alguma coisa, a gente diz: irmão, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem a arte de esconder. Pois naquela época, ele não era israelense, ele não era judeu, mas quando ele entrasse no território de Israel, ele tinha que gritar e anunciar: eu sou leproso, aonde ele passasse. Porque era a regra do lugar. Então, todo mundo viu que Naamã era leproso. Todo mundo viu também quando ele foi curado, quando as coisas aconteceram e ele foi restaurado. Então, Naamã poderia muito bem dizer: rapaz, todo mundo já viu, está tudo resolvido, vou-me embora. Tá tudo certo, vou voltar lá para minha terra e vou dizer: ó rei, ó, fechou, deu certo. Não foi do jeito que eu esperei, mas tudo bem, tô curado, está resolvido. Mas Naamã voltou lá na casa do profeta. E a Bíblia diz que ele voltou lá para testemunhar. Ele chegou lá e disse: olha, eu vim aqui para lhe dizer que agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar como o Deus de Israel. Aleluia! E essa é a parte que ficou claro para todo mundo, não só para Naamã, mas para todo mundo que andava com ele, para todo mundo que viu o que aconteceu. Que nada era suficiente, nenhum dos recursos, nenhum dos presentes, nada poderia se comparar ou comprar, não sei, o agir de Deus. Ficou evidente para todo mundo que nada era suficiente, só o Senhor. E o Senhor basta. Oh, aleluia. Irmãos, o rio é para nos limpar. O rio é para nos limpar, é para nos purificar. A Bíblia faz a comparação da água. Diz que existe um rio que corre do trono de Deus. Aleluia. E as águas são purificadoras, elas são águas que curam, águas que limpam, águas que transformam, águas que restauram. Está escrito isso. E a Bíblia também diz, nos ensina, lendo a palavra a gente vai aprendendo que a palavra o rio é uma simbologia da palavra, a água. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você mergulha na palavra, mais limpo você fica. Aleluia. E esse é o convite de Jesus para nós hoje. Existe um convite de Deus para mim, um convite de Deus para você para mergulhar. Deus não quer fazer coisas superficiais na nossa vida mais, meus irmãos. Deus não quer que a gente fique no raso mais. Passou. Sabe, é hora da gente mergulhar, de dar um passo mais para frente, de dar um passo mais fundo. E quanto mais a gente mergulha na palavra, mais limpo a gente fica. Mas quando a gente sai, a gente também não sai sem propósito. A gente sai para testemunhar. A gente sai para dizer, para todo mundo ouvir que existe Deus em Israel. Nós não fomos chamados para outra coisa, senão para ser testemunhas de Jesus. Atos 1:8 fala isso. Vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser o quê? Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar, vocês vão testemunhar, vocês vão mostrar para todo mundo que eu sou Deus. E isso significa ser testemunha, significa evidenciar Jesus em tudo que a gente fizer. Evidenciar Jesus em todo lugar que a gente for, em tudo que nós dissermos. Mas aqui vai contar a nossa perseverança em mergulhar. Será que nós realmente estamos dispostos a continuar mergulhando? Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a continuar descendo as águas? Porque imagine comigo, cada vez que Naamã mergulhava naquela água e ele voltava do mesmo jeito, era um medo que ele tinha que vencer, era um medo que ele tinha que ser curado, o medo de ser exposto, o medo de ser envergonhado, porque ele era um general, não esqueçamos disso. Ele era um homem de guerra, ele era alguém de alta patente. Mas ele tinha que mergulhar e enfrentar os medos. O medo de ser ridicularizado. O medo de ser julgado, de criticado. Quantas vezes nós não temos esses medos dentro de nós? Meu Deus, o que será que as pessoas vão pensar? Se eu fizer isso mesmo que Deus está mandando, o que será que vão dizer? Vão rir da minha cara? Vão zombar de mim?
Naamã precisou vencer todos esses medos. Mas ele decidiu viver esse processo e continuar mergulhando. Continuar mergulhando. Porque a perseverança em mergulhar, ela é baseada em uma certeza. E essa certeza é a da palavra que foi liberada. Se você tem uma palavra, você não precisa de outra coisa. Se você tem uma palavra, sabe, se não tivesse a palavra liberada, Naamã podia ter mergulhado 70 vezes e nada tinha acontecido. Mas por causa da palavra que foi liberada, aí sim, o milagre aconteceu. Muitas vezes a gente está orando. Senhor, por favor, me dá uma palavra, me dá uma direção. Meu Deus, eu não sei o que fazer. A gente busca de Deus direção, a gente busca de Deus coisas. Quando a palavra já foi liberada e Deus está esperando a nossa ação. Deus está esperando a nossa atitude de se mover na direção da palavra. Porque, irmãos, Naamã podia ter ouvido aquela palavra e ter ido embora com raiva. Mas ele disse, não, eu vou me mover na direção dessa palavra. Eu vou enfrentar tudo que eu tiver a enfrentar. Mas eu vou mergulhar e eu vou acreditar. E é isso que Deus espera de mim e de você. Não importa o que a gente vai ter que vencer. Não importa o que as pessoas vão pensar ou vão dizer. Importa que se eu tenho uma palavra, chegou a hora de eu me mover na direção dessa palavra. Porque eu acredito que quem liberou é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Deus está nos convidando, amados, para mergulhar mais fundo. Deus está nos convidando para viver experiências diferentes. Sabe, amados, o batismo de Naamã, entenda, a Bíblia fala de vários batismos. E naquela época, nessa estação, eles estavam debaixo da lei. E na lei, as pessoas quando iam ao templo, elas tinham que se batizar ali, elas tinham que se lavar e se purificar toda semana. Porque senão o sacrifício, a oferta delas não era aceita. Então toda semana eles tinham que estar ali, se arrependendo, se purificando, se lavando, se arrependendo, se purificando, se lavando. Sempre. Era uma coisa constante, contínua, para que eles pudessem ser aceitos. No período da lei, o Espírito Santo, ele vinha e ele se manifestava em momentos específicos, em necessidades específicas, correto? Ele visitava o profeta e o profeta falava. Ele visitava o homem de Deus e o homem de Deus agia. Ele levantava um juiz, o juiz ganhava a batalha e tudo. Mas o Espírito Santo vinha e saía, voltava para o Pai. Mas quando Jesus veio, o batismo foi diferente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus desceu nas águas do Jordão, é o mesmo rio. Quando Jesus desceu nas águas do Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. E dessa vez foi diferente, porque o Espírito Santo não foi embora, o Espírito Santo ficou. E Jesus disse assim, olha, o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Porque eu estou indo para o Pai, mas fiquem em Jerusalém. Porque do alto vocês vão receber um batismo do Espírito Santo e do fogo. Continua mergulhando, porque vai vir um batismo diferente sobre vocês. E dessa vez não vai embora, vai ficar. Vocês estão entendendo a diferença? Sabe, o que acontecia antes eram apenas visitas necessárias. Eram momentos específicos. Agora não. Agora é uma visita permanente. Ele não visita, ele mora. Jesus não quer que você fique mais no nível da visita, amadinho. Chegou a hora de Jesus morar. Não é mais uma coisa na hora da necessidade. Eu estou doente. Ai, Jesus, me cura. Eu estou precisando de Jesus, por favor. Ai, meu Deus, agora eu estou passando uma luta. Eu vou lá no profeta, eu vou lá no pastor. Não, amado. Chegou a hora de dar um passo mais profundo. Chega de coisas, de momentos de necessidade. Chegou a hora de Jesus entrar para ficar. O Espírito Santo veio para ficar, mas você tem que mergulhar. Porque só ficou depois que Jesus mergulhou nessa água. E ele disse, olha, vocês vão receber igual. Mas vocês vão ter que mergulhar também. Fiquem em Jerusalém, busca do alto. Porque vocês vão receber o batismo do Espírito Santo e do fogo. A promessa é a mesma. Não mudou. É um reflexo. Quanto mais você mergulha, mais limpo você fica. Mais parecido com Jesus você fica. E quando você sai, o Espírito Santo vai com você. Você não vai sozinho mais. Quando você sai, o Espírito Santo te acompanha, assim como ele foi com Jesus. E aqui explica por que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Sabe, vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Eu já estou terminando. De tudo que Jesus fez, Jesus curou pessoas.
Jesus fez coxos andarem, cegos enxergarem. Jesus fez surdos ouvirem. Jesus recuperou a orelha que o cara tinha decepado. Ele botou a mão e voltou para o lugar. Jesus ressuscitou pessoas que já estavam mortas há não sei quantos dias. Vocês já viram um morto levantar? Porque eu nunca vi, não. Eu nunca vi ninguém que a orelha cortou e foi colocada de volta sem um cirurgião lá, não. Só com um toque, não. Mas Jesus disse que a gente ia fazer coisas maiores do que isso. Aleluia. Jesus nos deu a palavra, Jesus nos deu a promessa e Jesus nos deu o caminho. Ele disse, olha, eu fiz, vocês vão fazer coisas maiores e o caminho é esse. Mergulha. Porque tem um batismo para vocês. Mas a gente fica brigando, pedindo para Jesus coisinha tão besta. Já viram? Ai, Jesus, porque eu estou sem carro. Jesus, não aguento mais esse emprego, é muito ruim. Ai, Jesus, é porque a minha patroa é muito chata. Não aguento mais aquele meu colega da escola. Me perturba demais. A gente reclama de coisas tão pequenas, quando Jesus nos chamou para fazer coisas tão grandes. A gente fica reclamando porque as respostas não estão chegando do jeito que a gente espera, quando Jesus está dizendo, olha, eu tenho tanta coisa para você, sai desse mundinho aí, meu filho, avança. Tem mais coisa te esperando. Mergulha. A experiência de Naamã foi tão profunda, foi tão diferente, porque ele resolveu mergulhar. Se ele tivesse parado no segundo, no terceiro mergulho, não tinha acontecido o que aconteceu. Talvez ele tivesse entendido alguma coisa, não sei, mas não tinha chegado onde Deus queria que ele chegasse. Irmãos, não desista no meio do caminho. É verdade. Não pare no meio do processo, continua. Ah, mas eu não acredito não, porque já tem tanto tempo que eu estou fazendo isso, já tem tanto tempo que eu estou orando, já tem tanto tempo que... Continua, meu amado. Continua mergulhando, porque isso aqui é uma fonte inesgotável. Todo dia tem algo novo, todo dia tem uma palavra nova, todo dia Deus se renova. Eu aprendi esse texto aqui de Naamã quando eu era criança na escola dominical. Glória a Deus. E essa semana Jesus falou comigo de novo. Porque é uma fonte que não seca. Todo dia tem algo novo, todo dia tem mais. Mas tudo que Jesus pode fazer está limitado à nossa decisão. Vocês já pararam para pensar isso? Não é que Deus não pode, não. Deus pode. Deus pode tudo, Ele é Deus. Mas Ele estabeleceu uma lei que é chamada a lei do livre-arbítrio. Meu Deus. E Ele obedece à lei que Ele mesmo estabeleceu. Você tem que decidir. É uma decisão. Então não importa qual é o tamanho do milagre que é necessário. Não importa qual é o tamanho da lepra, até onde ela se alastrou. Não importa qual é a doença. Importa uma decisão de dizer, Senhor, eu vou mergulhar. Eu vou estar disponível. Eu vou me submeter ao processo. Eu vou viver isso. Eu vou mais fundo. Eu vou dar o passo que precisa ser dado. Eu vou. Jesus está esperando isso de nós. Jesus está esperando isso de mim. Jesus está esperando isso de você. Um passo de dizer, eu vou. Eu decido. Eu quero viver isso. Eu decido que eu não vou mais continuar com a minha doença. Porque tem gente que gosta de doença. Tem gente que fica lá lambendo as feridas. Jesus está esperando a gente tomar uma decisão de dizer, eu não vou mais ficar com essa doença. Eu não vou mais ficar com essa lepra. Eu não vou mais ficar no raso. Eu não vou mais ficar dando ouvido a quem não é para eu ouvir. Eu não vou mais ficar aqui rodando, reclamando e murmurando. Eu não vou mais. Chegou a hora de eu dar um passo diferente. Eu decido e eu vou. Eu vou mergulhar. Se existe um Deus e uma palavra, eu vou descobrir quem é esse Deus. Eu vou encontrar essa palavra e ela vai me encontrar e ela vai me curar. Jesus está esperando a nossa decisão. E, amados, é simples. Às vezes a gente complica as coisas, mas é simples. O rio está aí, diante de você. Qual é a sua escolha? Hoje você tem uma escolha. Jesus falou para mim assim, eu tenho um batismo diferente. E eu tenho um convite para eles mergulharem. Mas eu pergunto para você agora, qual é a sua escolha? Hoje você pode escolher continuar escondendo as suas lepras, porque Naamã escondia debaixo das armaduras. Para todo mundo, ele era o general, o poderoso comandante Bambambam. Mas ele sabia que tinha ferida, ele sabia que tinha lepra. Então você pode fazer a escolha de continuar escondendo as suas feridas, escondendo as suas lepras,
Continuar do jeito que você está, doente, impuro, contaminado. Às vezes contaminado nos pensamentos, pensando o que não devia pensar, contaminado nos ouvidos, ouvindo o que não devia ouvir. Você tem a decisão, a escolha hoje diante de você. O rio está aqui, ó. O que você quer fazer? Você quer continuar com isso ou você quer mergulhar? Você hoje tem a decisão de abrir mão da vergonha, abrir mão dos seus medos, seja lá quais sejam eles. Aleluia. Ou você tem a decisão de ficar com eles tudinho e ninguém vai saber de nada. É a sua escolha. O que você quer? E eu vou encerrar com essa pergunta. Você confia o suficiente em Jesus para se expor para Ele? Aleluia. Porque não é fácil se expor, não, irmãos. Dói. Mostrar nossa ferida é difícil. Não é fácil, não. Mas eu confio em Deus o suficiente para me expor para Ele. Eu venho na igreja, eu canto, eu adoro, eu oro. Mas Jesus, tu fica aí que eu fico aqui. Tu faz do teu jeito aí. E tu arruma essa área aqui que eu estou precisando. Porque eu não quero que o Senhor toque nesse cantinho aqui, não. Não é fácil não, amados. Mas na hora que você decidir se expor, tem um rio te esperando. Aleluia. Tem um rio te esperando. Glória a Deus. Tem milagre te esperando. Aleluia. Você nunca vai saber o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Você nunca vai saber onde Deus vai te levar. Aleluia. Se você não tomar uma decisão de mergulhar. Se você não tomar uma decisão de se expor. Se você não tomar a decisão de dizer para Deus, Senhor, eu confio. Pode doer, pode ser difícil. Pode ser vergonhoso. Pode ser o que for, mas eu confio. Aleluia. Eu confio que a palavra que o Senhor me deu, ela vai se cumprir. Eu creio, aleluia. Tem muita gente aqui que tem muita palavra de Deus. Tem muita gente aqui que já recebeu muita coisa de Deus. E Deus está esperando a sua resposta. É, desse jeito, isso aí. Eu ouço Deus me dizer até quando você vai ficar reclamando das respostas que eu te dei. Porque não eram as respostas que você estava esperando. Até quando você vai ficar vivendo a sua vida sem confiar no Senhor? Até quando você vai ficar olhando para o rio ao invés de mergulhar nele?